e com toda a igreja nesta noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Pai, aqui está, Senhor, o teu filho, o teu servo, o teu ungido, o teu escolhido, Pai. Que o Senhor chamou, meu Pai, numa grande obra na terra, meu Pai, aleluia, para transmitir a tua palavra. Senhor, hoje, Senhor, ele é escolhido, meu Pai, para estar aqui, Senhor, para transmitir a tua palavra nesta noite para todos nós. Que o Senhor unge, meu Pai, a garganta, os lábios dele, meu Pai, e dê sabedoria, meu Pai, para ele transmitir a tua palavra, meu Pai, para a tua igreja, meu Pai, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Amém. Está dando para ver de lá para cá? Geralmente, quando eu enfrento um púlpito desse, o pessoal diz: pastor, só deu para ver a testa. Mas tem o som aí, está bom demais. É um privilégio, é um prazer estar aqui com os irmãos. Aleluia. É praxis minha não dizer e agradecer pela oportunidade. Eu tenho obrigação de pregar o Evangelho. E ai de mim se não pregar. E é com muita alegria, muita ousadia que eu estou obedecendo a Deus e ao chamado, o convite desta igreja. Me parece que é a 4ª vez que eu estou pregando nas igrejas Batista. Glória a Deus. Nova Esperança. Agradecer pelos irmãos que com muita nobreza e gentileza têm suportado os gritos. E eu tenho assim, irmãos, talvez, não sei, mas Deus há de fazer todas as coisas boas, coisas miraculosas na audição dos irmãos com relação àquilo que nós pregamos. Nós adotamos uma teologia pessoal, porque chega de cópias de internet, chega de cópias de imitações rasteiras, baratas, que as pessoas estão ouvindo e trazendo para a igreja. A Bíblia diz que Deus faz todas as coisas novas. E se eu não confiar no oráculo que o Senhor preparou para vocês desde outrora, não vale a pena estar no culto nem assomar qualquer plataforma. Talvez você escute uma palavra e diga: alguém falou para o pastor Jurandir e ele foi bruto, grosseiro, curto comigo. Jamais faria isso. Homem de Deus, mulher de Deus, povo de Deus, nós somos um povo educado. Jamais queremos ferir a ninguém. Mas Deus não respeita a minha educação, nem a minha postura grotesca. Deus fala comigo, com você, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E é preciso nós ouvirmos a voz de Deus. Glória a Deus. Eu trago aqui um fraterno abraço caloroso e também as solicitações das orações dos irmãos da Igreja Missão Palavra Viva. Inclusive os irmãos estão num ciúme. Pastor João, você está pregando demais da Nova Esperança. Eu falei: Deus que mande, pode pegar que eu vou qualquer. E lá eles estão também fazendo a obra de Deus. Vi muitos louvores e ouvi muitos louvores lindos. Eu gostaria de cantar apenas um hino meditativo para não cansar os irmãos, tá bom, meus irmãos? Geralmente eu canto hino novo. Só canto hino novo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu não sei se você... Aleluia. Glória a Deus. Não sei se você já ouviu um louvor do começo ao fim com os olhos fechados. Eu não estou aqui explorando a emoção, não. É só para a gente meditar um pouco.
Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, e olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé, também confiança, e davam a todos um gozo infinito ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na terra, é falsa inspiração ou retorno. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. Um dia também o verei face a face, e assim pela minha fé, oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus. Cantem comigo. Como Ele é. Deus é maravilhoso. Obrigado, Jesus.
muito fácil, muito prático, nós fazermos uma justa posição dos dois termos, um visível e o outro invisível, fé e obras. A fé é inabalável, as obras são findas, vão na enxurrada da vida, também um dia acaba. E a igreja, ela precisa estar precisa no conhecimento, saber como está demonstrando algo que é invisível. A igreja precisa estar atenta para deixar as pessoas verem o que é invisível. As obras, nem todas elas têm a obrigação de serem benévolas para a igreja. Obras que promovam elogios, obras que promovam um crescimento, talvez, da nossa convivência social. Então a igreja está com um grande desafio, e nestes 21 anos de aniversário, a priori, e de uma forma como que, entrando cada um no seu quarto, fechando a porta sobre si e falando em secreto com Deus, saber se está realmente com esta exposição de vida, fazendo a vontade de Deus, demonstrando a fé que tem em Deus, através da vida, das atitudes e do procedimento. Pastor, qual a diferença de atitude e procedimento? Atitude, ela é coesa, ela é fixa. E procedimento, ele surge mediante as situações. Agora você está sentado, quieto, olhando para o pregador, por causa da situação. Mas se nós pegássemos a bateria, a guitarra, contrabaixo e fizéssemos aqui um louvor daquele chamado mesmo pentecostal, sua atitude seria outra. Assim é a vida cristã. Como nós estamos vivendo a obra que praticamos? Será que cada um de nós está empenhado a seguir aquela leva de pessoas que têm a mesma atitude, o mesmo comportamento, porque você foi incitado a participar e está praticando aquela obra, mas dentro de você, a sua persona não lhe dá capacidade de continuar daquele jeito. Cada um de nós tem o seu caráter. Tem crente aqui, eu estava aqui observando, tem crente aqui que basta dizer olá, ele glória a Deus e aleluia. Tem crente que pode não dizer nada, ele dá glória a Deus e aleluia. E tem crente que pode, o mundo está acabando, ele dá glória a Deus e aleluia, porém com a mente e com o coração. Mas está dando. Mas para nós que estamos com os olhos fitos no culto, nós achamos que não está tendo glória a Deus e o aleluia, não está tendo o mesmo fervor. Por isso nós corremos perigo quando falamos que a igreja, ela está demonstrando a fé através das obras. Se os irmãos perceberem, foi um desafio teológico de Tiago com alguém. Mostra-me a tua e eu mostrarei a minha. Não é apenas uma pessoa, é um diálogo entre um que acredita nas obras e outro que acredita na fé. Um que acredita nas obras e descarta a fé, e o outro que acredita na fé e descarta a obra. Os irmãos já pararam para pensar que nós estamos nessa mesma linha? Se olharmos aqui, ó, algures, os 4 cantos de Jaguaquara, quantas pessoas estão precisando embarcar no processo de fé que a igreja proclama? Mas as nossas obras são curtas e não alcançamos tais pessoas. Porque a obra, ela pode ser fragmentada. Os irmãos se lembram dos 3 mosqueteiros? Artus, Aramis, Protos, e depois chegou um mais sábio chamado D'Artagnan, que foi aceito ou aceitado no grupo, mesmo sem estar sendo convidado. Mas ele era um bom atuador da espada. Os irmãos também se lembram dos magos do Oriente? Eleazar, Baltazar e Belchior. Dizem que havia um quarto rei, mas esse atrasou-se, não pôde chegar junto.
aquela estrebaria naquele momento. Vocês se lembram das pirâmides do Egito? A de Kelfen, a de Kelfos e a de Miquerinos? Tem mais dezenas e dezenas de pirâmides, mas a fragmentação da causa faz com que nós conhecemos apenas a narrativa dos reis magos, a narrativa dos mosqueteiros, a narrativa dos egípcios. A igreja talvez esteja tomando esta mesma posição, de termos um âmago central e as raízes brotando em cada canto da igreja, em nossa casa, em nossas vidas. É ao final do oráculo, ao final do conhecimento, apenas um grupo recebe a máxima do destaque. Será que nós estamos sendo conhecidos como indivíduos ou apenas como igreja? Eu ouvi aqui 7 igrejas. Até fazer aqui um adendo, não foi acréscimo a palavra, é por causa da peça. Foi colocada a igreja batista. Não foi acrescentar a Bíblia, viu, irmãos? Que talvez alguém pensou, acrescentou a Bíblia, é daquele que acrescentou. É apenas uma peça. E na dramatologia pode-se inserir um outro elemento, como foi inserido o nosso querido amigo D'Artagnan. Você é conhecido apenas como igreja? Ou você está fazendo algo concreto, correto? Que a própria igreja que você congrega está dizendo, este irmão verdadeiramente tem uma fé, porque pela atitude dele a gente conhece e vê verdadeiramente. É a palavra que diz, resplandeça a vossa luz. Quando resplandece a luz, a obra já está feita. Eu gostaria de ler uma passagem bíblica com os irmãos. Lucas, capítulo de número 10. Os irmãos podem me ajudar. Outra vez que eu preguei na igreja, eu falei que ia usar os óculos. Deixei lá em cima da mesa. Mas você me ajude aí quando atropelar aqui qualquer coisa. A parábola do homem de boas atitudes. E este homem de boas atitudes é chamado bom samaritano. Não por causa da fé, porque ele estava sendo um ser humano espúrio naquele ambiente de fé. Mas diz a palavra de Deus, Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 30. Jesus prosseguiu, depois de alguns questionamentos, prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Assim se retiraram, deixando aquele homem meio morto. Casualmente, da mesma forma, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Igualmente, semelhantemente, idem, um levita descia por aquele mesmo lugar, e vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, se compadeceu dele, e chegando-se, cuidou das feridas, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Pai querido, Senhor da glória, louvado e exaltado seja o teu augusto e soberano nome. Nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus, o invencível, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, a justiça nossa, o vencedor, aquele que saiu para vencer, está vencendo e continuará sendo vencedor. Te agradecemos, Senhor, pelo aniversário desta igreja, pelos obreiros,
sobre todos que pregam o Evangelho, sobre todos que aqueles que adoram o teu nome derramam a tua graça. E nutridos da tua graça, da simplicidade, da veracidade da palavra e do testemunho vivo, público, pessoal, nós queremos te pedir, dá-nos a entender como estamos praticando a obra que o Senhor colocou sobre cada um de nós. Oramos, Senhor, na certeza de vitória, no nome de Jesus. Amém. Primeiro, meus irmãos, se vocês observarem o texto, um povo estava adorando em Jerusalém, Jerusalém, cidade da paz, lugar da adoração. Homens de fé. Imaginem os cânticos ali dentro daquele santuário. Eu imagino as promessas dos oráculos verbais. Imagino a postura dos sacerdotes, como se destacando-se entre o povo de Deus, coisa que não deve haver, fazendo promessas e promessas e mais promessas, e o povo glorificando a Deus, ou talvez não glorificando, mas apenas dizendo: socorre-me, ó Deus. Mas só que chega um momento que aquela fé, da mesma forma que o templo fecha a porta, tem horas que a fé e o templo são gêmeas. Tem hora que você, trancafiado no desespero, porque a fé está impotente, coisas que você queria resolver ou resolvê-las, você ora e continua orando e nada acontece. Aí você, como que, numa forma de incredulidade, deixa de acreditar no poder da fé e fecha a porta da fé, e passa a viver agora diretamente pelas obras. Você passa a acreditar mais no médico do que na oração do seu irmão. Você passa a obedecer mais o psicólogo do que o seu líder espiritual. Você passa a acreditar mais nas notícias espúrias que estão aí vagando pelo tempo do que acreditar na promessa da palavra de Deus. Porque você ficou estagnado com uma fé que não lhe dava probabilidade, nem força, nem capacidade de exercitá-la através de uma obra. De repente, aquele homem segue o caminho, depois vem o levita, segue o mesmo caminho, e às vezes as obras elas estão impétreas, as obras estão fragilizadas, porque alguém está em um caminho errado de interpretação bíblica e de vida moral e espiritual, e todos seguem aquele mesmo caminho. Quando a verdade ela é transfugada, transportada, trocada por uma mentira bem contada, a prole maior acompanha a mentira bem contada. Porque a mentira não cobra nada, não requer nada, mas a verdade, para que seja demonstrada em obras, ela cobra tudo, requer tudo. Aquele primeiro homem viu, fez que não olhou. O segundo, no mesmo caminho, fez que não olhou. Mas vinha um homem, olha que interessante, diz o texto bem explícito: vinha um homem no seu caminho, não era no mesmo caminho do sacerdote e do levita. Depois olha em casa esta curiosidade. Vinha um homem, não era no mesmo caminho, era no seu caminho. Deus está dizendo que as obras da sua vida, elas têm que ser tecidas no seu caminho. Não entre no caminho dos outros. Não entre nos projetos dos outros, para que a sua fé seja transportada em uma obra visível. Siga o seu caminho. Eu encontro em Jabaquara, na Bahia, no Brasil e no mundo, crentes que não sabem que caminho tomam. É um dia aqui, outro dia ali, outro dia aqui, outro dia ali. Nós temos que ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. João capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus: Ebu emi rodós, eu sou o caminho,
Agora nós encontramos esse homem, depois pega aquele ferido meio morto, coloca sobre a cavalgadura. Ele era comerciante, ele estava levando as suas encomendas e buscar mais encomendas. Ele tirou, colocou aquele homem, levou, colocou numa estalagem, pagou e disse: quando eu voltar, eu dou o restante. Eu gostaria de dizer aqui para os irmãos 5 coisas fragmentadas da obra. Primeira coisa, é a obra detentora. O que é detentor? Detentor é aquele que possui apenas para si. Eu, neste momento, sou o detentor deste microfone. Ele é meu. Nós temos um vulto caído, ensanguentado, meio morto. Sabe por quê? Porque ele foi o detentor da obra. Ele foi o detentor do dinheiro, da riqueza escondida que estava só com ele. Ele tem obra detentora que não reparte com ninguém. Obra detentora para dizer que ele tem e apenas ele tem. Mas a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. E alguém recebeu a notícia dizendo: lá vai um homem com dinheiro, lá vai um homem com ouro, com prata, vamos assaltá-lo. Quando nós detemos aquilo que é para distribuir, algo ruim acontece conosco. Tu pensas que é rico, mas é pobre, miserável e nu. Aquele homem detentor de uma obra, ele foi caído, maltratado, deixado meio morto. Meio morto é aquele que não é frio e não é quente. É um homem que tem fé e ao mesmo tempo não tem fé e se atrela ao seu recurso pessoal. Eu imagino ele pegando o seu alforje, escondendo debaixo da capa, fazendo de tudo e andando, mas de repente os ladrões. Ladrão tem cheiro forte, tem narinas potentes, diz: lá vai um tolo sozinho, cheio de dinheiro, porque ele é detentor da obra que ele faz. Diz o texto que ele ficou meio morto. Eu quero lhe dizer que Deus lhe deu a riqueza do dom. Distribua, não enterre. Não fique detendo o dom que há em ti por causa da fé. Por isso a Bíblia diz: guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. É o terreal com o celestial, mas as obras é apenas terreal com terreal. Deus não depende de nenhum detentor de obras. Deus não tem prazer em ser louvado por aquele que por si mesmo acha que é o maior e o melhor de todos. Aquele homem foi acometido em meio ao caminho, porque ele estava sendo o detentor daquilo que era para ser partilhado com a comunidade, com a família, com os amigos, com os irmãos. Mas aparece uma segunda qualificação da obra. Tem aquela obra que é para o detentor, mas tem uma segunda parte da obra, que é aquele que é o usurpador. É aquele que tira o que é dos outros, que faz a obra tirando o direito do outro, condenando o outro, tirando a liberdade do outro. E estamos, irmão Léo, vivendo nas igrejas como se fôssemos robôs. E nós não somos para sermos assim, explorados, aproveitados. Aqui eu coloquei uma obra aproveitadora. E eu quero dizer aqui para alguém: você só terá valor enquanto você tiver algo para servir de alguém que está lhe explorando. Mas no dia que você não tiver, esse explorador vai lhe abandonar. Mas Jesus é diferente. Onde tem um detentor, uma obra detentora, onde vem uma obra aproveitadora, tem igrejas, meus queridos irmãos, que diz para o povo: vocês estão faltando demais, vocês estão isso e aquilo. Não podemos fazer isso, porque existe o trabalhar para angariar o pão de cada dia, existe a responsabilidade, os compromissos éticos, morais e sociais, os quais quem tem fé deve viver justa, sóbria, priamente, sem ninguém envergonhar a igreja ou o reino de Deus.
Então aquele homem que estava com uma obra detentora só para ele, se encontrou com a parte da obra aproveitadora. Vocês, não sei se vocês já frequentaram alguma igreja que diz: Deus mandou lhe dizer para você me dar o seu relógio. Isso é obra aproveitadora. É verdade. Deus mandou lhe dizer: se você não entregar o dia, você vai morrer. Isso é obra aproveitadora. É verdade. Deus mandou lhe dizer: se você faltar o culto, vai ter uma tragédia em sua casa. Isso é obra aproveitadora, amedrontando o povo de Deus. Mas a Bíblia diz que o amor, que é Deus, lança fora todo medo. Crente não tem medo de ameaças ou de profecias mentirosas. Tem a obra através da fé, a obra detentora é só minha. Tem a obra aproveitadora que toma de quem produziu. Mas aparece agora outra qualidade. Desce um sacerdote e olha e passa de lado. É a obra observadora. Sempre tem alguém que apenas observa a obra de Deus. Irmãos, eu vou orar e nem ora. Mentiroso. Meu Deus. Meu Deus. Eu estou observando a igreja, o tocador, o dirigente, o pastor. Estou observando tudo, mas não faz nada. Verdade. A obra observadora, ela está ali observando no trabalho, observando em casa, observando na fazenda, no volante, aqui no santuário, ou transeunte pelas ruas de Jaguapara. Sempre tem alguém observando. Tem igrejas observando as tragédias morais. Igreja observando o tabagismo corroendo Jaguapara. Tem igreja observando as famílias dilaceradas. Tem igreja observando se o conjunto cantou bom ou não. Tem igreja observando se o pregador é bom ou não. Tem igreja observando se a sociedade é boa ou não. Mas não faz nada. Aqui está mais uma pessoa que estava com a fé, saindo da igreja, mas apenas observava uma fé que não podia de hipótese alguma mais ser mudada. Era uma fé detentora, uma fé aproveitadora. Agora esta fé observadora não resolveu problema nenhum. Enquanto eu e você estivermos observando a vida alheia, não vai adiantar nada. Nós temos que ter atitude correta, boa, franca, sincera, rejeitar o pecado, rejeitar o mundo, rejeitar a vontade intrínseca, a vontade pessoal e dizer: Pai, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não tenho transporte, eu não tenho quem me ajude, mas eu vou fazer alguma coisa e Deus vai lhe dar uma obra de capacidade. Aparece agora alguém lá numa igreja. Imagina aquela igreja, 2 ou 3 pessoas, parecendo a igreja Missão Palavra Viva. Nós começamos com 4, já temos 12. É uma alegria quando os 12 vão. Glória a Deus. Aparece alguém. Eu vou mostrar minha fé. Qual foi a primeira fé? A fé detentora. Obra produzida por uma fé detentora. Segundo fragmento da obra, aproveitadora. A terceira, observadora. E agora nós temos a obra acolhedora. Aleluia. Viu, está ferido, está ruim, está no transporte dos outros, usando o remédio dos outros, a voz dos outros, os olhos dos outros, o dinheiro dos outros, mas não tem problema. Os outros que vão para lá, eu vou acolher este. Aleluia. Glória a Deus. A igreja precisa acolher quem não tem nada. A obra é para acolher a todos. Aleluia. Basta entrar um maltrapilho, sem uma camisa Calvin Klein, sem um perfume de primeira qualidade, sem um belo corte de cabelo, e sentar junto de alguns na igreja, para ver se ele não inventa beber água aí no banheiro, vai e volta e não senta mais no mesmo lugar. Deus. Verdade. Misericórdia. Mas se parar alguns carros que tem por aí, o bichão vem de lá, parece que é uma espaçonave. Meu Deus.
perfume do sujeito está batendo antes dele sair do carro. Ai, ai. Vamos pular essa parte, né? Aí a igreja toma nome, anota, pega e-mail, volte outra vez, sinta-se em casa. Mas a igreja acolhedora é a igreja que acolhe o ferido, o cansado pelas mazelas do mundo e precisa de salvação. Mas antes da salvação, a obra acolhedora é aquela obra que abraça, é que dá o boa noite com gosto. Cadê o rapaz? Eu estou olhando para ele, ele está olhando para mim. Eu dei boa noite, rapaz, ele me apertou a mão assim. Falei, mas rapaz, que coisa maravilhosa. Apertou assim, eu disse, oi. Mas eu gostei. Já tem outro que chega e faz assim com os Deus. Hoje não está vontade de orar para ele ficar gago. A igreja acolhedora, a primeira coisa que ela vê quando alguém entra são as feridas. Tem pessoas feridas neste mundo. Estão sorrindo, bem vestidas, fazem de tudo, mas estão feridas. O pecado feriu a alma. Ela não sabe mais sorrir. Ela não tem prazer no simples. Ela não tem prazer no que Deus deu naquele dia, porque está ferida. Você reclama, Deus, o Senhor é injusto, porque o irmão fulano tem tanto e eu não tenho nada. A igreja acolhedora, ela observa estas coisas. Aleluia, Jesus. Vocês se lembram de Lázaro? Fétido, lá no calabouço da morte? A igreja observadora estava lá. A igreja detentora, lá do sarcófago da tumba, estava lá. A igreja exploradora estava lá, todo mundo. Lázaro morreu, agora aquelas irmãs vão ficar sozinhas, nós vamos chegar e ficar com a propriedade. Mas depois chegou a igreja acolhedora, passou por todos. Lázaro, pode vir. Glória a Deus. E acolheu. E quem estava morto, reviveu. Aleluia. Eu quero concluir Glória a Deus. com o quinto fragmento. Vamos relembrar aqui os fragmentos? Primeiro fragmento qual é? A obra detentora. Segundo fragmento, a obra exploradora. Terceiro fragmento, a obra aproveitadora. Quarto fragmento, a obra acolhedora. E o quinto fragmento é a obra redentora. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Deus deixou o seu trono de glória, porque Ele viu todos nós feridos, do menor ao maior, todos feridos, todos doentes, todos como ovelhas desgarradas. Ovelhas desgarradas são aquelas atônitas, perplexas, que não sabem o pouso e o caminho do fim do dia. Assim estávamos nós, uns mancando, outros com câncer na alma, outros cegos espiritualmente, outros vaidosos na soberba da vida. Deus olhou e viu esta multidão de pessoas exercitando uma fé, porém doentes, destinadas à morte final e eterna. Aí a Bíblia diz que a fé, olha que interessante, a fé, o verbo se fez obra, o verbo se fez carne, e a obra habitou no meio da obra, obra com obra, porque eu preciso ter uma obra genuína, fixa, para que eu possa entender o sofrimento alheio. Eu não posso partilhar das dores, do sofrimento, das lamúrias, se eu também não ser humano. E tem muito crente que é só espiritual, poderoso, cheio de fé, cheio de poder, mas precisa ser humano. Se compadecer, entender, partilhar,
entregar, dividir, compreender, não condenar, não abusar, não detratar e não dizer que está perdido. Aí o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. A partir dali foi a obra que se tornou em fé. De repente João olha e diz: olha, eu estou aqui com um bocado de pessoas praticando o batismo, que é obra. É uma ordenança transformada em obra. Tem que mergulhar, tem que mergulhar, submergir. Aí João olha, lá está vindo o Cordeiro de Deus. Por causa da obra dele, ele tirará o pecado do mundo. E ele foi fiel até a morte e morreu por você. Para que você vivesse uma vida de fé, e sua fé representada pelas obras genuínas, que não seja uma obra detentora da própria vontade, que não seja uma obra aproveitadora da inocência de alguns que estão por aí, que seja uma fé tão convicta que você tenha a capacidade não apenas de ter esta obra observadora, mas observando-a acolher como obra acolhedora, porque no dia da redenção a proposta redentora será para todo aquele que vive pela fé através do Cristo vivo. Eu não sei o que você faz, eu não sei o que você fez, não sei o que você pretende fazer, mas tudo que você fez, faz ou fará, saiba que foi o retrato da sua fé. A conclusão do texto diz: mostra-me a tua fé, porque eu vou te mostrar a minha fé pelo que eu faço. São 21 anos esta igreja demonstrando que Jesus está aqui. 21 anos Jesus demonstrando onde está cada um membro desta igreja. Mas que nós tenhamos a autossuficiência celeste, porque nós não somos desta terra. Você está preparado para transformar a sua fé em obras genuínas? E a sua fé lhe prepara para que você aceite estas obras em sua vida? Há transformação, há metamorfose. E se você não deixar que isso aconteça, eu e você estamos perdendo tempo. Necessário é nascer de novo, é tornar o invisível visível, e o que é visível, uma ponte de fé para crer no invisível. Que Deus nos abençoe nesta noite. Gostaria de tomar esse tempo agradecendo aos irmãos por nos confiar estar assomando o culto das igrejas aqui, da igreja Nova Esperança. Eu tenho muita satisfação de estar com os irmãos, mas eu preciso das orações dos irmãos. Por quê? Nós estamos tendo algumas dificuldades na área da saúde. Eu preciso parar um pouco antes que seja tarde. Não é nada que me meta medo, porque crente não tem medo de nada, mas eu preciso parar um pouquinho, cuidar da saúde, e eu acredito mais nas orações dos meus irmãos do que nas bulas e nos remédios. Se Deus usar o médico e ele mandar eu tomar um remédio, eu tomo. Pego o violão, boto suco, água aí, canto e tomo o remédio, louvando a Deus. Não vai fazer mal nenhum, mas eu preciso descansar um pouco. Então, se surgir alguma outra oportunidade e eu não puder estar junto com os irmãos estão sabendo que não é recusa do pastor, é um tratamento de saúde para a gente fazer melhor a obra de Deus, né? Eu gostaria de orar com vocês gostariam de ficar em pé, se possível? Eu sei que vocês estão cansados. Pai querido, eu quero te engrandecer porque o Senhor nos permitiu chegar até o fim deste sermão. Tu conheces nosso corpo, tu conheces nossa vida e precisamos do teu cuidado, como sempre tu tens cuidado. Mas nesta noite eu quero te pedir, Senhor, apenas um toque do Senhor em minha vida, para que eu possa dormir em paz, acordar em paz
e não precisar de médicos. Mas se precisar, seja a tua vontade, e ela é boa. Mas eu quero te agradecer pela fé que esta igreja tem demonstrado aqui nesta cidade. Te agradecer por essas irmãs, por esta organização maravilhosa, essa sociedade de mulheres, pelos louvores, pelos trajes, pela ornamentação. Te agradecer pelos homens, pelos tocadores, pelos sonoplastas, pelos solistas, ó Deus, te agradecer pelos teus filhos que estão na liderança deste culto. Ó Deus, eu só tenho a te agradecer, mas nós vamos, Senhor, também para o nosso lar. E às vezes, no meio do caminho, algumas obras infrutíferas das trevas tentam tirar a nossa alegria. Por isso nós te pedimos, vá aplanando todo o caminho, para que possamos chegar em casa em paz, e chegando em casa, encontrar tudo e todos guardados, protegidos pelo sangue do Cordeiro. Eu levanto a minha mão e abençoo este povo com toda a sorte de bênçãos oriundas das regiões celestes em Cristo Jesus, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe. Glória a Deus. Deus continue abençoando o pastor Jurandir. Fui muito abençoado nessa noite, meus irmãos. Glória a Deus. Estejam orando em nome de Jesus pela vida do pastor. E eu gostaria de rogar as orações dos irmãos também pela vida da irmã Elita. A irmã Elita ainda continua internada. Até fez a blusa da festa, mas passando também por um problema de saúde. Ela está aguardando regulação para Salvador para fazer uma cirurgia. Os irmãos estejam orando pela vida da serva de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero avisar os irmãos também que amanhã, já estou orando para finalizar aqui, amanhã nós teremos levando luz para a cidade em Serra Dourada, tá certo, irmãos? Próximo ali do Baixão, a congregação ali, temos ali em Serra Dourada, e nós estaremos fazendo este trabalho lá, e o carro sairá da sede às 18h45, tá certo? Então, fiquem atentos em nome de Jesus Cristo, tá bom? Estaremos todos lá em Serra Dourada amanhã para poder pregar o Evangelho ali. Glória a Deus. Amados, eu gostaria de orar também nessa noite pela vida da irmã Leide Rosa, que está fazendo aniversário hoje. Privilegiada em fazer aniversário junto com a igreja que ela congrega, tá vendo? Vem cá, irmã Leide, em nome de Jesus, para nós orar. Em nome de Jesus. Os irmãos estendam as mãos para cá, em nome de Jesus. Vamos orar pela irmã Leide, em nome de Jesus. Pai, que está a tua serva, nós queremos te agradecer, porque a tua filha mais um ano na tua presença, vencendo, Senhor da glória, porque o Senhor está com ela. Senhor Deus, continue guardando a tua filha, ministrando sobre ela a tua bênção. O Senhor possa revigorar, meu Pai, a cada ano, que o teu nome seja exaltado na vida dela. Ela continue sendo agraciada pelo Senhor e cercada com toda sorte de bênção. Por isso, meu Pai, oramos agradecidos. Em nome de Cristo Jesus, nós ministramos sobre ela, meu Pai, o teu cuidado, a tua misericórdia, em nome de Jesus. O povo de Deus diz amém. Amém. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você nessa data querida, que Jesus já abençoou.
orar finalizando. Irmãos, ali nós temos salgado, no final ali temos caldo. O pastor Alessio já está dizendo que está legal. Irmãos, mais uma vez, eu já fiz aqui os agradecimentos. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Mãe de Nádia aí, lutando aí 3 peças, graças a Deus, Marina, deu tudo certo. Aleluia. O pessoal foi uma luta para gravar aí, meu irmão. Irmã Rita, Deus abençoe a irmã Rita também. Essa mulher só manda áudio e a máquina. Irmãos, que nós sejamos exatamente o corpo unido para realizar a obra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe grandemente em nome de Jesus. Louvado a Deus pelos irmãos da sede que estão conosco nessa noite. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Chegou ali o nosso amado pastor Alessio e eu coloquei aqui na minha programação que ele encerraria o culto e deu certo, tá vendo? Vem cá, pastor, em nome de Jesus, orar por nós, ministrar a bênção. E assim que o pastor ministrar a bênção, o pessoal da igreja não saia, venha para cá para a gente fazer a nossa foto aqui. Depois a gente sai para poder degustar aquele caldo. O fogão hoje não deu problema não, foi? Fiz uma propaganda ontem do fogão, irmão. Fogão apertado e pipocou aí, só viu gente correndo. O pessoal veio aqui, vai lá correndo, vai lá correndo. Hoje, graças a Deus, deu certo. Glória a Deus. Então, irmãos, depois da oração da bênção, nós vamos vir aqui à frente para a gente tirar a nossa fotinha aqui. Depois a gente vai lá para fora, a gente conversa, a gente toma aquele caldo abençoado em nome de Jesus Cristo.